Juntos mais uma vez para o nosso estudo das obras de André Luiz. Estamos lendo Ação e Reação, nono livro da coleção. Hoje teremos o capítulo 6, no Círculo de Oração. Na terceira noite de nossa permanência na casa, o instrutor Druso convidou-nos para o círculo de oração. Silas explicava-nos generoso que teríamos a oportunidade para interessantes estudos. O serviço da prece em conjunto, 2 vezes por semana, era realizado na mansão em local próprio, e no decurso das atividades que lhe eram afetas, materializavam-se habitualmente um ou outro dos orientadores que, de esferas mais altas, surpreendiam a instituição. Nessas ocasiões, Druso e os assessores mais responsáveis recolhiam ordens e instruções variadas, atinentes aos numerosos processos de serviço em movimento. Questões eram respondidas, providências de trabalho eram com segurança indicadas, e, de certo, mesmo nós, adventícios no estabelecimento, poderíamos apresentar qualquer dúvida ou indagação para esclarecimento oportuno. Interessantíssimo! Regozijei-me. Hilário, algo preocupado, inquiriu se deveríamos obedecer a algum programa especial, informando o assistente que nos cabia apenas manter no santuário próximo o coração e a mente, escoimados de quaisquer ideias ou sentimentos indignos da reverência e da confiança que nos compete dedicar à providência divina, incompatíveis com a fraternidade que devemos sinceramente uns aos outros. Vali-me de alguns instantes rápidos e roguei a inspiração de Jesus para que a minha presença não fosse motivo de perturbação no ambiente amigo que se propunha a acolher-nos. Logo após, seguindo o companheiro, Hilário e eu tivemos acesso a uma sala simples, em que Druso nos recebeu, sorridente e bondoso. Vasta mesa, ladeada de poltronas modestas, passou um carro barulhento, em que se acomodavam 10 pessoas simpáticas, 7 mulheres e 3 homens. Apresentava cabeceira ampla, pondo em destaque a grande poltrona em que o diretor da casa se sentaria. Do outro lado, à nossa frente, surgia larga tela translúcida, medindo aproximadamente 6 metros quadrados. Fora do círculo das pessoas, que evidentemente apresentariam cooperação mais ampla à tarefa, em perspectiva, achavam-se 3 assistentes, 5 enfermeiros, 2 senhoras de aspecto humilde, Silas e nós. Dispunhamos ainda de tempo para conversação edificante e discreta. Aproveitei o ensejo para indagar o prestimoso amigo quanto às funções dos 10 companheiros que se formalizavam em derredor do chefe da casa, como lhe robustecerem o pensamento. Interessantíssimo! Silas não se fez de rogado e aclarou de pronto. São amigos nossos que aprimoraram condições mediúnicas favoráveis à realização dos serviços a se desdobrarem aqui. Vemos bem, serviços mediúnicos que ocorrem no plano espiritual, onde se materializará um orientador. Ou seja, tudo é igual, só vai mudando os planos mais altos, mas tudo se efetua igual. Continuando. Colaboram com fluidos vitais e elementos radiantes. Colaboram com fluidos vitais. Eu queria ter vocês junto de mim para a gente conversar a respeito. Colaboram com fluidos vitais e elementos radiantes altamente sublimados, de que os nossos instrutores se servem com eficiência para se manifestarem. Então, existe um fluido vital, a moda do nosso ectoplasma, também no plano espiritual, que serve para materializar seres de planos ainda mais altos. Admirado, meu colega considerou: podemos interpretá-los como sendo santos em atividade na mansão?
De modo algum, obtemperou Silas bem-humorado. São trabalhadores prestimosos, tanto quanto nós. Padecem ainda da pressão de reminiscências perturbadoras do plano físico, carregando consigo as raízes dos débitos que adquiriram no passado, para justo resgate em porvir, talvez próximo, na reencarnação. Ou seja, não são espíritos elevadíssimos, não. São espíritos trabalhadores que ainda vão reencarnar, certo? Então, a nossa tendência humana de achar que todos do lado de lá são espíritos orientadores máximos, não. São espíritos que ainda têm o ciclo de reencarnações. Continuando, ainda assim, pela disciplina, há que se afeiçoam no devotamento aos semelhantes, conquistam simpatias providenciais que funcionam à maneira de valores expressivos a lhes atenuarem as dificuldades e provas nas lutas por vindouras. Isso quer dizer, a palavra reticênciosa de Hilário, no entanto, ficou no ar, de vez que o nosso amigo, aprendendo-lhe a inquirição, asseverou otimista. Sim, isso quer dizer que nas zonas infernais também dispomos de preciosas oportunidades de trabalho, não somente vencendo as aflições purgatoriais que estabelecemos em nós mesmos, como também preparando novos caminhos para o céu interior que devemos edificar. O ensinamento resumia imensas consolações para nós. A essa altura do entendimento, Hilário centralizou a atenção nas duas damas presentes, cuja apresentação exterior demonstrava singular diferença do meio a que nos ajustávamos, pela extrema tristeza que lhe senhoreara a fisionomia, e perguntou respeitoso: Meu caro Silas, quem são essas irmãs nossas que francamente se distanciam do tom psíquico aqui reinante? O interpelado sorriu e informou. São irmãs que, por mérito em serviço, recebam o direito de partilhar a reunião de hoje, de modo a suplicarem auxílio na solução dos problemas que lhes tocam a alma de perto. Conheço-as pessoalmente. São mulheres desencarnadas que primam pela abnegação, atuando em socorro de espíritos familiares que sofrem nessas regiões as duras consequências dos delitos a que se entregaram. Imprevidentes. Após lhes dirigir um olhar fraterno, aduziu: Madalena e Sílvia desposaram na existência última 2 irmãos consanguíneos que se odiaram terrivelmente, desde a mocidade até a morte. Em razão dessas desavenças, cometeram erros deliberados e clamorosos nos setores da política regional em que estiveram situados. Amigos, quantas vezes temos casos tão similares no nosso conhecimento? Não é verdade? E sempre as mulheres carregando os filhos, os irmãos, os maridos. Impressionante. Nutriram vastas sementeiras de egoísmo e discórdia, impedindo o progresso da coletividade que lhes cabia servir de alimentando a cisânia e a crueldade entre os companheiros que lhes abraçavam os pontos de vista. Muitos crimes foram postos em execução, incitados por eles ambos, que estimavam acalentar a discórdia incessante entre os consórcios de arregimentação partidária. Veja só, quantas cidades conhecemos? Aqui na Europa não sei, mas no Brasil isso é constante. Partidos políticos na mesma família, gerando discórdia entre si. Ai, é muito triste. E por essa razão, espiam nas linhas inferiores do sofrimento os delitos de lesa fraternidade que praticaram contra si próprios. Pretendia indagar em que consistiam as provações dos amigos infortunados a que nos referíamos, mas uma palavra de Druso se fez ouvida, concitando a necessidade de preparação. Certamente, ajuizando agora, quanto às faltas involuntárias em que poderíamos incorrer,
pediu para que nós outros, os que partilhávamos a prece ali, pela primeira vez, guardássemos plena abstenção de pensamentos menos dignos, abolindo quaisquer recordações desagradáveis, para que não se verificassem interferências na câmara cristalina, nome pelo qual designou o grande espelho à nossa frente, durante a manifestação do venerável mensageiro, cuja visita aguardava. É inevitável, né, amigos? Quando a gente toma conhecimento desses fatos, a nossa ideia já vai para casos correlatos, como eu acabei de fazer, não é mesmo? Continuando, explicou que as forças associadas dos médiuns presentes se caracterizariam por extremo poder plástico e que uma simples ideia nossa, incompatível com a dignidade do recinto, poderia materializar-se. Olhe só, criando imagens impróprias, não obstante temporárias, na face do aparelho sob nossa vista. Meus amigos, só esse parágrafo daria um estudo muito amplo. Ela está em amarelo, nós vamos voltar a falar no fim. Convidados finalmente pelo generoso diretor a externar qualquer dúvida ou preocupação que nos assomassem à mente, perguntei se poderíamos apresentar uma ou outra indagação ao emissário prestes a chegar, ao que ele assentiu plenamente, recomendando-nos, porém, conservar em qualquer assunto a nobreza espiritual de quem se consagra ao bem de todos, sem se deter em perquisições ociosas alusivas às estreitas inquietações da esfera particular. Logo após, avisou que, através de dispositivos especiais, todos os recursos dos medianeiros presentes seriam concentrados na Câmara que, daquele minuto em diante, estaria sensibilizada para os mistérios da hora em curso. Brando silêncio passou a reinar sobre nós. Em atitude respeitosa e expectante, o diretor da instituição ergueu-se e orou comovidamente. Mestre divino, digna-te abençoar-nos a reunião nesta casa de paz e serviço. Por tua bondade, em nome do infinito amor de nosso Pai Celeste, recebemos a sublime dádiva do trabalho regenerador. Somos, porém, nestas regiões atormentadas, vastas falanges de espíritos extraviados no sofrimento expiatório, depois dos crimes impensados em que chafurdamos em nossa consciência. Apesar de prisioneiros, aguilhoados às penas que geramos para nós mesmos, saudamo-te a glória divina, tocados de reconforto. Concede-nos, Senhor, a assistência de teus abnegados e sublimes embaixadores, a fim de que não desfaleçamos nos bons propósitos. Sabemos que sem o calor de tuas mãos compassivas, nos fenece a esperança, a maneira de planta frágil. Sem a bênção do sol, Mestre, somos também tutelados teus, embora permaneçamos no cárcere de clamorosas defecções. Suportamos as lamentáveis consequências de nossos crimes. Destes lugares tenebrosos partem angustiosos gemidos em busca de tua piedade incomensurável. Somos nós, os calcetas da penitência, que, muita vez, soluçamos desarvorados, suspirando pelo retorno à paz. Somos nós, os homicidas, os traidores, os ingratos, os perversos transfugas das leis divinas, que transcorremos a tua intercessão, para que as nossas consciências, em purgação dolorosa, se depurem e reergam. Ao teu encontro, compadece-te de nós, que merecemos as dores que nos retalham os corações. Ajuda-nos para que a aflição nos seja remédio salutar e socorre os nossos irmãos, que nas trevas desses sítios se entregam à irresponsabilidade e à indisciplina, dificultando sua própria regeneração, por multiplicarem as larvas de desespero que vertem arrasadoras de suas almas. Nesse ponto da rogativa, Druso fez longa pausa para enxugar as lágrimas que lhe transbordavam dos olhos. A inflexão de suas palavras, repletas de dor,
como se ele próprio fosse ali um espírito recluso em padecimentos amargos, impressionava-me vivamente. Não conseguia desviar dele a atenção. Incoercível emotividade constrangia-me o peito e o pranto jorrou-me irresistível. Confiaste-nos, Senhor, prosseguiu ele compungido, a tarefa de examinar os problemas dos irmãos desventurados que nos batem à porta. Somos assim compelidos a sondar-lhes o infortúnio para, de algum modo, encaminhá-los ao reajuste. Não permitas, ó eterno benfeitor, que o nosso coração se enrijeça, ainda mesmo diante da suprema perversidade. Não desconhecemos que as moléstias da alma são mais aflitas e mais graves que as doenças da carne. Enche-nos desse modo de infustigável compaixão, para com que sejamos fiéis instrumentos de teu amor. Permite que teus propósitos nos amparem as decisões, nos compromissos por assumir. Não nos relegues à fraqueza que nos é peculiar. Dá-nos, Cristo de Deus, a tua inspiração de amor e luz. Nesse instante, ainda mesmo que o tom de voz não pronunciasse o fim da oração, o generoso amigo não conseguiria continuar, porque a emoção que lhe estrangulava a prece na garganta. Todos chorávamos, contagiados por suas lágrimas abundantes. Quem era Druso, afinal, para entregar-se daquele modo à oração, como se ele próprio fosse entre nós o maior dos torturados? Não tive tempo para estender qualquer consideração, porquanto, respondendo ao apelo ardente que ouvíramos, extensa massa de vaporosa neblina cobriu a face do espelho próximo. Fixei admirado, pareceu-me identificar largo floco de névoa primaveril, a distender-se alva e móvel. Estáticos e felizes, vimos emergir da leitosa nuvem a figura respeitável de um homem aparentemente envelhecido na forma, revelando, porém, a mais intensa juvenilidade do olhar. Vasta auréola de safirino esplendor coroava-lhe os cabelos brancos, que nos infundiu em inexequível respeito, a derramar-se em sublimes cintilações na túnica simples e acolhedora que lhe velava o corpo esguio. No semblante nobre e calmo, vagava um sorriso que não chegava a fixar-se. Após um minuto de silenciosa contemplação, levantou a destra, que despediu grande jogo de luz sobre nós e saudou: a paz do Senhor seja conosco. Havia tanta doçura e tanta energia, tanto carinho, tanta autoridade naquela voz, que procurei manter o melhor governo das emoções para não cair de joelhos. Ministro Sâncio, clamou Drúzio reverente, bendita seja sua presença entre nós. A claridade a irradiar-se do venerável visitante, a dignidade com que se nos revelava, impunha-nos fervoroso respeito. Entretanto, como querendo desfazer a impressão de nossa inferioridade, o ministro, surpreendentemente materializado, mantendo o campo vibratório em que nos encontrávamos, avançou para nós, estendeu-nos as mãos num gesto paternal e colocou-nos à vontade. Ou seja, ele se materializou em frente àquele que eles chamam espelhos, que parece uma tela, e ele pôde vir ao encontro. Essa materialização, lembrando, se dava graças à força vital que os médiuns e os presentes emprestavam. Continuando. Não desejava cerimônias, acrescentou entre afetuoso e convincente. Em seguida, demonstrando o valor das horas, recomendou ao diretor apresentasse os processos em estudo. Com admiração, vi Druso exibir os documentos solicitados. 22 fichas de largo tamanho, cada qual condensando a síntese das informações necessárias ao socorro de 22 entidades recentemente internadas na instituição. Naquele momento, não pude ensaiar qualquer pergunta direta. Todavia, mais tarde, Silas me esclareceu que Sâncio,
investido das elevadas funções de ministro da regeneração, tinha grandes poderes sobre aquela casa de reajuste, com o direito de apoiar ou determinar qualquer medida referente à obra assistencial, em benefício dos sofredores, podendo homologar e ordenar providências de segregação e justiça, reencarnação e banimento. O emissário, atento, examinou todos os autos ali expressos em rápidas súmulas, das quais transpareciam não apenas informes escritos, mas também microfotografias, recursos de identificação que lembram os elementos datiloscópicos da Terra. Aceitando ou não as sugestões de Druso, depois de ligeiras considerações em torno de cada caso particular, apondo em cada ficha selo que lhes assinalava a responsabilidade das decisões. Abrindo um parênteses. Isso se passou há muitos anos, na década de 50, 40 do século passado. E lá já havia evolução maior que a nossa. Imaginamos que o que eles tinham em mãos era parecido com o que temos hoje. Os processos de computador, as fichas fáceis de ser manuseadas, provavelmente foi algo assim. Imagino hoje como isso está lá. Continuando. Adventícios no ambiente, sentíamos-nos estranhos a todos os estudos e deliberações efetuados, menos, porém, quanto ao derradeiro processo em lide, que se reportava justamente a Antônio Olímpio. Vocês lembram, né, que nós lemos há pouco? O internado da véspera, a cujo despertar assistíamos. A presteza com que os dados do ex-fazendeiro haviam sido relacionados era de causar o maior espanto. Convidados pelo instrutor a compulsá-los, porque percebia ele a importância de que o assunto se revestia, nós, Hilário e eu, reconhecemos-lhe o retrato, a legitimidade das declarações que prestara sobre a influência magnética a que fora submetido. Imagino que a própria reminiscência é gravada nesse arquivo, independente de intermediários. Interessando-nos vivamente pela solução do problema, ouvimos a palavra do ministro, que concordava com o parecer da casa quanto à conveniência de socorro imediato ao irmão infeliz e breve reencarnação dele no círculo em que delinquira, a fim de restituir aos irmãos espoliados os sítios de que haviam sido expulsos. Acentuou, contudo, que o criminoso, conforme as alegações dele mesmo, não desfrutava qualquer atenuante para as culpas que lhe eram imputadas. Como não está em amarelo, vou fazer novo parênteses aqui. Quer dizer, nós vimos a condição em que ele chegou, recém-desperto, e ele vai reencarnar imediatamente para reparar esse erro. Esperamos nós que ele tenha conseguido, porque não é fácil. Antônio Olímpio concordou, o dirigente da casa, vivera para si, entregue à desvairada egolatria. Não conhecera senão as suas conveniências, conservara no mundo o dinheiro e o tempo, sem benefícios para ninguém que não fosse ele próprio. Isolara-se em prazeres perniciosos e, por isso, não trouxera ao campo espiritual a gratidão alheia, funcionando em seu favor, porquanto, em matéria de apoio afetivo, dispunha somente da simpatia a nascer do quadro diminuto em que se lhe encerrava o estreito mundo familiar. Era, pois, um companheiro realmente complexo, com extremas dificuldades para ser auxiliado no retorno à experiência física. O magnânimo mensageiro, entretanto, recordou que a esposa e o filho lhe eram devedores de insuperável carinho. Esses dois corações surgiam ali, segundo a lei, como valores benéficos para o delinquente, porque todo bem realizado, com que for e seja onde for, constitui recurso vivo, atuando em favor de quem o pratica. Resumindo as conclusões suscitadas, notificou à pequena assembleia
que pediria o comparecimento da irmã Alzira. Será a mesma que nós já conhecemos? Para que se manifestasse com alusão às medidas em andamento, abstendo-se de qualquer apelo imediato ao irmão Luís, o filho favorecido pela fortuna indébita, por encontrar-se internado no corpo físico, apelo esse que somente se justificaria em condições excepcionais. Confiou-se o ministro à prece silenciosa, e respondendo-lhe a petição, notamos que a tênue matéria, justaposta ao espelho, se movimentava de leve, dando passagem agora a uma figura suave de linda mulher. A irmã Alzira revelava-se-nos ao olhar. Parecia integrada à experiência da hora em curso, porquanto não demonstrava qualquer surpresa. Saudou-nos com graciosa gentileza e às primeiras interpelações de Sâncio respondeu humilde. Venerável benfeitor, compreendo a difícil posição de meu antigo companheiro nos compromissos assumidos e ofereço-me de boa vontade para coadjuvar-lhe o serviço restaurador. Aliás, venho suspirando por essa possibilidade, que significa para mim valiosa bênção. Antônio Olímpio terá sido um carrasco aos próprios irmãos, aniquilando-lhes o corpo para usurpar-lhes os haveres. Contudo, para meu filho e para mim, foi sempre um amigo e um protetor. Abnegado e queridíssimo, ajudá-lo a reerguer-se para minha alma não é apenas dever, mas também inexprimível felicidade. Olha que quadro maravilhoso estamos vendo. Não é verdade? Ela vai se sujeitar à reencarnação para poder ajudar esse esposo que lhe deu o necessário para viver bem, graças ao crime que ele cometeu. Está tudo interligado. Continuando. O ministro fitou-a satisfeito, como se não lhe esperasse outra resposta, e ponderou. Sabes, no entanto, que os irmãos assassinados perseveram no ódio e perseguiram-no até agora, sem tréguas. Sim, sei de tudo isso, aclarou a simpática senhora. Conheço-lhes o poder vingador. Arrebataram meu esposo da inquietação do túmulo para se saciarem no desforço terrível e nunca me permitiram qualquer aproximação com ele, no vale das trevas em que se demoram por tantos anos. Além disso, ressarcindo meus débitos do passado, sucumbi, por minha vez, nas mãos deles dois, em tremenda obsessão, no mesmo lago em que perderam o corpo físico. Vocês lembram, né? Que ela ficou louca e se arrojou no lago. Então, isso, porém, não é motivo para recuo. Estou pronta para o serviço em que possa ser útil. Esse comportamento dá-se graças ao conhecimento de que a nossa vida é efêmera, a verdadeira vida é no plano espiritual. Então, ela se sujeita a essa situação porque ela sabe que isso é temporário. É um ensinamento que nós devemos adquirir. Nossa situação aqui na Terra é temporária e tem justa finalidade. Continuando. Meditou Sâncio alguns instantes rápidos e aduziu. A recuperação de Olímpio para a reencarnação exigirá tempo. Contudo, podes, com o auxílio deste pouso, iniciar a obra socorrista. E à frente da atitude expectante da esposa abnegada, continuou. As vítimas de ontem, hoje transformadas em verdugos enrijecidos, moram na herdade que lhes foi arrebatada pelo irmão fraticida, alimentando o ódio contra seus descendentes e conturbando-lhes a vida. É necessário que vás em pessoa suplicar-lhes melhores disposições mentais para que se habilitem ao amparo de nossa organização, preparando-se para o renascimento físico em época oportuna. Conseguida essa fase inicial de assistência, colaborarás na volta de Olímpio ao lar do próprio filho
e, por tua vez, tornarás a carne logo após, a fim de que, de novo, se consorcies com ele em abençoado futuro, para que recebas nos braços Clarindo e Leonel, por filhos do coração, aos quais o Olímpio restituirá a existência terrestre e os haveres que ele roubou. Veja só, um sorriso de ventura brilhou no semblante da sublime mulher. Talvez porque enunciasse pensamentos de temor, Sâncio acudiu-a exclamando: não desfaleças, serás sustentada por esta mansão em todos os teus contatos com os nossos amigos fixados na vingança, e atenderemos pessoalmente a todos os assuntos que se refiram à transferência de suas atividades para esse sítio perante as autoridades que te subordinas. Nossos irmãos infortunados não estarão insensíveis aos teus rogos. Sofreste-lhes impiedosos golpes nos derradeiros dias da tua permanência no mundo, e na humildade dos que sofrem é fator essencial na renovação dos que se fazem sofrer. A digna criatura, em lágrimas de jubiloso reconhecimento, osculou-lhe a destra e afastou-se. A cena tocante e simples emocionara-nos fundamente. Senti o incomensurável amor de Deus alicerçando os fundamentos de sua justiça indefectível e imudalma. Bradei para os meus próprios ouvidos: louvado sejas tu, Pai de infinita bondade, que semeias a esperança e a alegria até nos infernos do crime, como desabotou as rosas de beleza e perfume no seio dos sarçais. Autorizadas por Druso, Madalena e Sílvia aproximaram-se do ministro, implorando-lhes a intercessão para os esposos fossem atendidos naquele estabelecimento de paz e fraternidade para a reconstrução do destino à frente do porvir. Sâncio acolheu-lhes as súplicas com benevolência e carinho, determinando o recolhimento de ambos os infelizes no clima do instituto e prometendo facilitar-lhes a reencarnação para breve. Ligeiro sinal do diretor fez-nos sentir que o instante era agora livre para os entendimentos educativos. Assim, impressionados com o que vimos e observáramos, Hilário e eu acercamo-nos do venerável mensageiro com o propósito de ouvi-lo, a fim de aproveitarmos naquela hora de conversação rara e bela. Impressionantes conhecimentos tivemos nesse capítulo. E no caso, em destaque do fazendeiro, se a gente perceber, o projeto que se estabeleceu ali é para mais de 50 anos. Não é verdade? Tem que pacificar na fazenda, para depois poder preparar a encarnação dele, para depois ela poder ir. São décadas de trabalho, tudo planejado ali no instante. Então, precisamos ter em mente que a nossa vida, o nosso passado, o nosso futuro, mesmo para o caso desses infelizes com crimes tão grandes, está tudo arquitetado, está tudo desenhado. Cabe a nós merecermos esse projeto e trabalharmos em benefício de nós mesmos, facilitando e não dificultando esse processo. Mas vamos às observações que eu fiz quando eu fiz essa leitura, há meses atrás. O suporte dos planos superiores sempre está presente. E mais uma vez vemos as materializações comuns nos planos espirituais. Lembrando que os textos em amarelo são cópia do original. Materializavam-se habitualmente um ou outro dos orientadores que das esferas mais altas e contam com médiuns como no plano físico. Colaboram com fluidos vitais e elementos radiantes altamente sublimados,
de que os nossos instrutores se servem com eficiência para se manifestarem. Então, vemos que é como diz Hermes Trismegisto, é como em cima e como embaixo, é tudo sempre igual. Só muda a sutileza, só muda a frequência de onda. Pensamentos menos nobres foram evitados, como explica Druso. Explicou que as forças associadas dos médiuns presentes se caracterizariam por extremo poder plástico e que uma simples ideia, nossa, incompatível com a dignidade do recinto, poderia materializar-se criando imagens impróprias, não obstante temporárias, na face do aparelho sobre nossa vista. É como se tivesse uma nuvem de ectoplasma que poderia ser materializada segundo o pensamento das pessoas que estavam ali. Se eu pensar numa flor, ela vai se materializar, por exemplo. Então, pensamentos negativos teriam que ser evitados a todo custo, porque ele se materializaria ali. Impressionante. O presente capítulo daria horas de discussão se nós pudéssemos estar presentes uns com os outros. Espero que esse momento se realize, que possamos um dia estarmos juntos discutindo esses temas. Será muito proveitoso para todos. Deixo aqui minhas formas de contato para que vocês possam dizer alguma coisa e a gente possa trocar conhecimentos. Com grande alegria, espero vocês no próximo capítulo.